Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridíssimos alunos do Centro de Ensino Fundamental 1 de Brasilândia. Estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito interessante na nossa 12ª aula de Geografia da plataforma Classroom, tudo bem? E o tema da aula de hoje são os aspectos físicos e naturais do continente africano, tudo bem? Então, o objetivo geral da nossa aula de hoje é compreender os aspectos físicos e naturais do continente africano. Espero que todos gostem da aula e tchau! Então vamos lá, senhoras e senhores, para mais uma aula de geografia da plataforma Classroom, ok? Então vamos lá. No tema de hoje falaremos sobre a África, ou melhor dizendo, sobre o continente africano. Professor Douglas, especificamente sobre o que falaremos hoje da África? Falaremos sobre os aspectos físicos e naturais da África ou do continente africano. E para quem não assistiu à última aula, deveria ter assistido, mas talvez não assistiu. Estamos falando disto aqui, senhoras e senhores. Aspectos físicos e naturais são clima, relevo, vegetação e, por fim, a hidrografia. Ok? Hidrografia. Quando eu falo de aspectos físicos e naturais, estamos falando de clima, relevo, vegetação e hidrografia. Não necessariamente nesta ordem, mas estamos falando destes 4 fatores naturais. Tudo bem, senhoras e senhores? Então vamos lá. Relevo. Falaremos hoje sobre o relevo do continente africano. Eu espero que a imagem não esteja tão borrada, pois os nomes são muito pequenos, mas não se importe com isto. O importante é saber analisar e entender quais são as principais montanhas, planícies, planaltos e depressões do continente africano. Tudo bem, senhoras e senhores? Então vamos lá. Aqui você tem um mapa do continente africano. Bem aqui onde eu vou circular de azul, você tem a escala. Aqui abaixo você tem a fonte, que é o IBGE, aqui acima, e aqui ao lado você tem a legenda. E eu quero que todos vocês foquem na legenda deste mapa, tudo bem? Sempre olhe para a legenda para entender as cores e símbolos daquilo que está sendo representado em um mapa. Tudo bem, senhoras e senhores? Então vamos lá. Percebam isso aqui, ó. Primeira coisa, eu quero que vocês excluam dessa legenda tudo que está em azul para baixo aqui, ó. Exclui tudo isso aqui, ó. Ignora. Até porque isso aqui diz respeito à profundidade do oceano, ok? Tanto do Atlântico do lado de cá, quanto do Pacífico do lado de lá, ou do Índico do lado de lá. Oceano Índico aqui, Oceano Pacífico, ou Atlântico daqui, ok? Eu quero que vocês foquem na cor verde. Este verdezinho bem aqui, o verde mais escuro. Dali, senhoras e senhores, nós temos as altitudes do relevo, ok? E o verde, do verde para cima, nós temos algumas tonalidades. O verde mais escuro é aquelas altitudes de 0 metros até 50 metros de altitude, ok? Estamos falando aqui do nível do mar. Estamos falando aqui do nível do mar. E daí por diante as cores vão mudando, mudando até chegar a 4.000 metros ali, representado pela cor roxa. Tudo bem? Quanto mais forte for a cor, maior é a altitude ali para cima. Tudo bem? Então, automaticamente, vocês já estão percebendo aqui que o verde são aquelas altitudes mais litorâneas, mais próximas ao nível do mar. Então, senhoras e senhores, aqui, ó, percebam, aqui é toda a parte verde escura. Onde necessariamente ela se encontra? No litoral, ok? Estamos falando aqui do nível do mar. Observem aqui de preto onde eu estou circulando. É onde você encontra a cor verde mais acentuada, ou seja, estamos falando do nível do mar. É onde nós encontramos as planícies do continente africano. Então, o que eu vou escrever aqui na opção planícies, onde eu coloquei aqui ao lado, é exatamente a parte
litorânea, o litoral. Partes litorâneas do continente africano. São lá que nós encontramos as planícies africanas, ok? E as montanhas, professor, ou cadeias montanhosas, onde nós podemos encontrá-las? Simples, falaremos hoje aqui e circularei aquela que é a principal cadeia montanhosa do continente africano. E ela está, senhoras e senhores, bem aqui em cima. Ela é chamada de Cordilheira do Atlas. Vamos escrever aqui: Cordilheira do Atlas. Responsável ali pela não entrada de algumas correntes marítimas, algumas correntes oceânicas que poderiam fazer com que o clima naquela região fosse mais ameno. Mas não, aqui estamos falando do grande deserto do Saara, ok? Uma das responsáveis pelo grande deserto do Saara é a Cordilheira do Atlas, que impede a passagem dessas correntes marítimas que aqui estão, ok? Então vamos lá, continuando. Senhoras e senhores, planaltos. Os planaltos nós podemos perceber por essas cores mais alaranjadas. Quanto mais forte é o tom de laranjado, chegando à cor marrom, mais alto é aquele planalto. E os principais planaltos que nós temos ali no continente africano é o planalto de Darfur. Próximo, planalto da Etiópia. Planalto da Etiópia. Nós temos ali abaixo, senhoras e senhores, o planalto de Bié. Olha o nome. Planalto de Bié. Mais conhecido como Planalto Central da Angola. E estes são os principais planaltos ali do continente africano. Tudo bem, senhoras e senhores? E as depressões? As depressões se destacam necessariamente uma depressão, chamada de depressão de Baudelaire. Depressão de Baudelaire. A depressão de Baudelaire, eu tenho uma imagem aqui só para retratá-la. Ela se localiza, melhor dizendo, no Chad. O que é o Chad, professor? É um país africano que está ali no centro da África, tudo bem? Se localiza, então, no Chad. E essa depressão ela é famosíssima porque ela é conhecida como a depressão localizada no Chad, que teria se formado quando o maior lago da África, o mega lago do Chad, mega lago Chad, é assim que ele é conhecido, onde o mega lago do Chad secou há cerca de 1000 anos atrás. Em outras palavras, tudo isso aqui que vocês estão vendo é uma grande depressão, um grande buraco. E aqui nós temos as encostas deste grande buraco. Aqui, senhoras e senhores, em tempos geológicos, nós tivemos... Geológicos não, né? 1000 anos atrás não é tão geológico assim. Em tempos atrás, nós tivemos aí a depressão de Debelé, que se localiza no Chad, responsável aí pelo mega lago do Chad, que secou há cerca de 1000 anos atrás. Tudo bem, senhoras e senhores? Então este é o relevo, de uma forma bem simplificada, o relevo do continente africano. A principal cadeia montanhosa, as planícies, o planalto e as depressões. Dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, falaremos agora sobre o clima do continente africano, onde se destacam ali 6 tipos de clima. Tudo bem, senhoras e senhores? Então falaremos agora sobre estes climas. Mas antes disso, percebam novamente aqui a presença de uma
legenda. E nesta legenda nós temos ali tudo que está informado do nosso mapa. Principalmente essas setas em azul que você vê aqui e em vermelho, que são correntes marítimas. As setas que vocês estão vendo em azul, que no caso é esta aqui de cima e esta aqui de baixo, são as setas que são as correntes marítimas frias, ou seja, aquelas correntes que carregam o ar muito frio. E as vermelhas, obviamente, são as correntes quentes, são as correntes marítimas quentes que carregam com si as massas de ar quentes. Tudo bem, senhoras e senhores? Então vamos lá. Aquele clima que você está vendo ali em cima na cor laranjada, obviamente tem um nome no meio dele. Está escrito Saara. É o clima, senhoras e senhores, conhecido como clima desértico. Este clima enlaranjado é o clima desértico, tudo bem? E ali nós temos aqui em cima o deserto do Saara e lá embaixo no número 3 nós temos ali o clima desértico, também conhecido por ali pelo deserto do Kalahari e o deserto da Namíbia, tudo bem? Então aí os 3 grandes desertos da África: deserto do Saara, deserto do Kalahari e deserto da Namíbia. Então vamos lá. Aqui representada pelo número 2, na cor roxa, nós temos aquele clima que é conhecido como clima tropical. E nós temos também o clima semiárido, representado aqui pelo número 4, ok? Ele é o clima semiárido. E, continuando, aqui num marrom bem escuro, não mais laranjado, mas no número 5, nós temos ali um clima chamado de clima mediterrâneo. Clima mediterrâneo, ok? Que é um clima ali mais litorâneo. Daqui a pouco eu mostro uma imagem, vocês verão quão bonito é o clima e a vegetação do Mediterrâneo, tudo bem? E por último, em verde, em alguns pontos, nós temos ali o clima temperado. Ok, senhoras e senhores? Então estão aí caracterizados os principais climas da África, sendo aquele que nós podemos encontrar em maiores proporções, como vocês podem ver na imagem, o clima desértico, o tropical e, senhoras e senhores, falta um aqui, falta o vermelho, falta o do número 1, que eu não coloquei aqui, falta o clima equatorial. Falta o clima equatorial do dinossaurinho. Professor, como assim do dinossaurinho? Vocês não perceberam, não? Só você virar esta imagem desta forma aqui, olha para o clima vermelho. Olha lá, um dinossaurinho, ó. Professor, que humor sem graça. Eu sei, senhoras e senhores. Ignorem. Tudo bem? Então, vamos lá. Estes, então, são os climas do continente africano. Próximo slide. Falaremos agora sobre a vegetação do continente africano. E aqui você tem um mapa que ele representa tanto o clima quanto a vegetação. Até porque por várias vezes eu já te expliquei que o clima ele é relacionado à vegetação, ou em outras palavras, a vegetação é relacionada ao clima. Então, onde no primeiro mapa nós temos aqui a cor vermelha, que representa, por exemplo, o clima equatorial, nós temos a cor verde praticamente no mesmo formato, que representa, adivinha o quê? As florestas equatoriais. Onde tem o clima equatorial, nós temos as florestas equatoriais. Tudo bem? Então, deixa eu escrever isso aqui para os senhores. Floresta equatorial. O que mais, professor? Ali em cima, vamos lá. O que antes aqui em cima, em amarelo, é o clima desértico. Nós teremos aqui em cima também em amarelo a vegetação desértica. A vegetação desértica.
Tudo bem? E aí por diante, senhoras e senhores, da mesma forma como eram nos climas. Tínhamos o clima semiárido, aqui nós temos a vegetação semiárida. Só que aqui nós temos uma diferença. Lá onde nós tínhamos o clima tropical, que é esse laranjado que vocês estão vendo aqui, ó, esse marrom meio laranjado que nós temos aqui. Sim, isso aqui é o laranjado. Aqui nós temos o marrom, que não é vegetação tropical, mas sim é a nossa queridíssima savana, a conhecida e famosa mundialmente savana africana, que aqui no Brasil é parecidíssima com o nosso cerrado. Tudo bem? Daqui a pouco eu mostro em imagem, vocês vão perceber que é muito parecido com o nosso cerrado, aqui no centro-oeste do Brasil. Tudo bem, senhoras e senhores? E ali nós temos também a vegetação temperada e nós temos também a vegetação mediterrânea. Tudo bem? Mediterrânea. A vegetação mediterrânea. Então venham comigo para aqui. Aqui estão algumas imagens que representam um pouco daquilo que eu estava falando. Então vamos lá. Esta vegetação aqui de cima é a vegetação mediterrânea. Esta é a vegetação mediterrânea. Aqui ao centro, percebam bem esta árvore. Ela é uma árvore de médio porte, cascas grossas, galhos muito tortos, o que lembra o nosso cerrado aqui no centro do Brasil. Mas na África nós chamamos isto de savana africana. Tudo bem, senhoras e senhores? Então vamos lá. Aqui nós temos um outro tipo de vegetação. E esta vegetação aqui se chama estepes. As famosíssimas estepes africanas. E aqui nós temos ela na legenda. Se você olhar bem, aqui nós temos as estepes representadas. É só olhar na legenda, procurar a cor no mapa, que você verá as estepes africanas. Tudo bem? Que ali eu escrevi temperada. As estepes africanas. Aqui abaixo, obviamente, nós temos o clima desértico. E, por fim, a floresta equatorial. Floresta equatorial. Aqui nós temos na África a segunda maior floresta equatorial do planeta, a floresta do Congo. A maior floresta equatorial do mundo está no Brasil, ou na América do Sul, a floresta amazônica, tudo bem? Então vamos lá. Hidrografia. Hidrografia é o conjunto de bacias hidrográficas, aquíferos, rios, lagos e mares continentais. Tudo bem? E aqui nós temos aqueles que são os principais cursos d'água no continente africano. Começaremos pelo principal, obviamente, o rio Nilo. Aqui, ó, o segundo maior rio do mundo. Perde apenas para o rio Amazonas. Tudo bem, senhoras e senhores? Continuando, nós temos aqui também o rio Níger, representado bem aqui, ó, rio Níger. Tudo bem? Depois disso, nós temos ali o rio do Congo. Rio do Congo, bem aqui ao centro do continente. Lá na porção sul do continente, nós temos o rio Zimbábue. Vamos lá. Rio, que está escrito Zimbeze, mas é o rio do Zimbábue, ok? Rio Zimbeze. Rio Zimbeze. Nós temos o rio Orange. Vamos destacar agora alguns lagos. Nós temos um gigantesco lago na África, que se chama Lago Victoria. O Lago Victoria. Nós temos também o lago conhecido como Malawi, Lago Malawi. E por fim ali nós também temos o lago, que eu não vou ficar escrevendo lago, por isso que eu estou colocando só as aspas, o lago da Tanganica. Pronto.
Cada rio deste representa uma bacia. O rio Nilo vem da bacia do rio Nilo. O rio Níger vem da bacia do Níger. A bacia do Congo é de onde vem o rio do Congo. E por aí em diante, senhoras e senhores, aqui estão listados os principais rios do continente africano. Desta forma, nós encerramos a nossa aula sobre os aspectos físicos e naturais da África. Falamos sobre o relevo, falamos sobre o clima, falamos sobre a vegetação e falamos agora, por último, da hidrografia. Espero que todos façam essa aula, respondam as questões e mal feito, feito e bye!